Bom, gente, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora que você estiver assistindo essa aula, a gente vai falar sobre química e qualidade. Ah, um detalhe, me perdoa os acentos, porque eu estou no computador do meu marido e é um computador com, sei lá, ele não aceita acento, cedilha, porque está tudo, né, selecionado para inglês. Se alguém até souber como eu mudo, tentei mudar no settings, mas não puxou para o Canva. E aí, algumas coisas eu consegui colocar sempre, mas outras não. A química, por exemplo, não foi. Então, química e qualidade dos olhos, eu não... A Mado também passa pelo mesmo, porque ela é do Japão. Então, eu não domino a química dos olhos. Já tentei muitas vezes, né, querer aprender, só que seria para mim uma decoreba, né? Então, eu vou aprendendo no processo. Tem alguns olhos que eu já decorei, limonena, nananã, os carbocral, mas não é algo que me chama atenção para aprender, para falar, né, com propriedade sobre a química dos olhos. Porém, é bastante interessante porque faz com que a gente consiga compreender melhor é, o uso deles. Só que eu comecei aprendendo de uma outra maneira, eu vou falar para vocês, mas quem gosta da parte química, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, já estudaram também química em algum momento da vida com mais profundidade, então pode ser mais simples de entender essa complexidade das moléculas dos óleos. Mas eu acho importante falar, porque, né, faz parte do mundo dos óleos essenciais e com certeza tem pessoas que vão se interessar e vão aprofundar muito mais. Então, só para mostrar para vocês, eu tenho 2 livros que falam sobre química. Essa apostila é disponível para todo mundo dentro do site da Duterra. É uma apostila que o Dr. Hill revisou e fala sobre tudo sobre química dos óleos. Eu não vou aprofundar, mas eu peguei algumas informações daqui. E antes, né, de eu ter esse daqui, eu já tinha comprado também um outro livro, né, em inglês, que fala sobre a química dos óleos e fala sobre vários óleos essenciais. É muito legal. O que eu já fiz de curiosa, eu buscar, deixa eu ver o quanto de tal constituinte que tem tal óleo e tal óleo, sabe? Tipo a cássia e a canela, para ver o quanto que elas são diferentes ou semelhantes, né? Que, né, são da mesma família, o lemon com lime. Então, às vezes eu fico brincando, só que é o tipo de coisa que eu nem guardo na minha cabeça, só na hora mesmo que eu acabo buscando as informações. Então, vamos lá. Ó, quem entende isso? Ai, gente, eu nem tchum. Então, o objetivo dessa aula é oferecer um panorama geral da complexidade dos óleos, trazendo mais comprovações quanto à eficácia e eficiência. Porque tem gente que precisa ver isso para entender que, de fato, a gente não está falando nada romântico, que não é só um cheirinho gostoso, a parada, de fato, é sinistra, né? Então, vamos lá falar sobre a parte da química dos óleos essenciais. Por que que as plantas produzem os óleos essenciais? Por que que as plantas produzem óleos essenciais? Porque os óleos essenciais protegem a planta. Então, ela é parte do sistema imunológico dela. A tea tree, por exemplo, ela, ela, ela tem muita... lá na Austrália, que é o lugar onde ela é natural, ela tem um rio chamado Tea Tree, e as folhas caem no rio, e aí falam que o rio é sagrado, né, que ele cura feridas, porque o Tea Tree tem muita ação antibactericida, de fungo e tal. Mas o que acontece? O lugar onde ela está é um lugar que tem muita pretensão de ter bactérias, né, porque ela está lá úmida e tudo mais. E aí o que acontece? Ela tem um poder super antibactericida e antifúngico e antimicróbios para poder combater tudo que tem ali no ambiente que a planta vive. Então, a gente pode achar gostoso o aroma das flores. A abelha também acha, a borboleta também, mas deve ter bicho que iria lá para matar a planta que não deve gostar do aroma. E é por isso que ele solta o aroma. As frutas também, os óleos essenciais estão na casca porque tem os predadores que iriam ali para comer a planta e a fruta acaba não comendo por conta do aroma. O aroma espanta. Então, é basicamente para isso. E a gente, por ser também natureza, a gente recebe os óleos essenciais no nosso sistema e a gente super tem bons resultados, né? E
não é de agora. Sempre se tomou chazinho para dor de barriga, cólica de bebê, ou para nós, ou um chá para dormir. Então, assim, a gente já tomava os óleos essenciais em menor quantidade quando a gente faz um chá. E agora a gente só tem a praticidade de ele estar muito mais concentrado, né? Então, é, os locais com maior concentração dos óleos é normalmente o que tem mais risco de invasão de micro-organismos. Então, é basicamente para isso que os óleos existem nas plantas. Agora vamos à química dos óleos essenciais. Junto com essa apostila do Dr. Hill, tem esse diagrama que mostra os óleos dividido por categoria, e aí tem depois então o energizing, uplifting e restoring. Aí depois ele tem os óleos essenciais que fazem parte desse grupo. O composto que tem. Não, esse daqui não são os compostos, esses são os constituintes, né? Que daí é o eugenol, cavacrol, timol, carvone, mentol e tal. E depois aqui na parte cinza são os grupos, né? Os grupos químicos que eles fazem parte. Então, dentro do grupo químico do fenol, tem um constituinte chamado eugenol, que tem muito no clove, no cravo. Aí tem o carbacrol, que tem muito no orégano, e o timol, que tem muito no thyme. E o que significa esses três que temos no On Guard? O orégano no On Guard Plus, né? E o thyme no nosso DDR Prime. Eles são óleos que principalmente eles ajudam a reviver, fortalecer e rejuvenescer o corpo e os sentidos. Gente, a Vitória não está aqui, mas eu espero que ela assista. A gente estava lá em Nova York e uma amiga da mãe dela estava passando muito mal. Estava de cama, não conseguia, tipo, levantar para tomar banho, para comer nada. E a gente deu o Flum para ela. Ela dormiu e ela reviveu. Ela falou isso, ela falou, eu revivi. Então, assim, por mais que a pessoa já esteja tomando um remédio, um antibiótico, e aí tem livros que falam sobre que antibiótico e óleos essenciais, um não tira a eficácia do outro, dá para usar os dois juntos. Por mais que a pessoa queira usar um antibiótico, um alopático, dá um óleo essencial para ela, desse dos Restore, porque a pessoa vai reviver, o corpo dela vai entender o que está acontecendo. Isso é assim, eu acho fantástico quando eu dou o Flum para as pessoas falam, nossa, o meu corpo na hora já sentiu que eu estou dando alguma coisa boa para ele. Então, é o objetivo dos Restoring, que daí tem outros óleos também que fazem parte, Melissa, que está dentro do nosso amigo On Guard Plus, né? Que daí é o On Guard com o Glove principalmente, com a canela, com a melissa, com o orégano. Aí temos no DDR Prime o nosso tomilho com o lemongrass. Então a do Terra não dá ponto sem nó, tem o cilantro. Então, né, por isso que esses óleos sempre dão mais vida para a gente, ativando o nosso sistema imunológico. E aí tem os upliftings, que daí são os cítricos, né? E alguns o Douglas Fir, que tem o beta-pinene, que é o pinheiro e tal, eles são inspiradores, encorajam sentimentos de alegria e renovação, por isso que a gente fala que são os antidepressivos, né? Aí você vai ter bom senso. Aí o celery seed. Eu sou do tipo, eu não gosto do celery seed de aroma, não gosto. A pessoa tá triste. Eu vou dar um Wild Orange ou um Celery Seed, mesmo que tenha limonene. Vou dar mais um Wild Orange, né? Porque o Celery Seed eu acho fedido, por mais que ele tenha também limonene. E claro que aqui a gente cada um vai ter a sua estrutura, né, molecular, né, de composição, e um vai ter mais limonene que o outro, e aquele que tiver mais limonene, com certeza vai ter mais ação desse constituinte, tá bom? Faz sentido olhar por aqui e começar a entender um pouco melhor sobre a parte química dos óleos e a ação que ele tem no corpo? Aí depois nós temos esses, que daí são outra galera aqui, que é o álcool, o éster, o éter, e aí tem os restoring também, o clarifying e o calm. Então, para trazer Deu clareza, a batata para ela? meu Deus,
Van, te coloquei no mudo. E aí tem os Clarifying, que trazem clareza, principalmente, né? E também calma. Aí temos o Rose, Marjoram, o gerânio. Os calmantes aqui, que são a lavanda, a magnólia, o basil, petit grain, e cada um com o seu constituinte. Então, eles fazem coisas diferentes. É legal dizer que os óleos... Vou falar na próxima. E aí depois também tem esse outro diagrama, que são os surins, né? Que tem aqui a copaíba, o ylang-ylang, a mirra, a cedarwood, e os estabilizantes que ajudam a estabilizar os nervos, ajudando você a ficar se sentindo em equilíbrio, tá? Vetiver, sândalo, cedro, tem, né, muitos dos óleos que a gente usa para concentração. Então, é isso, né? Muito legal. Olha o nome do negócio do gengibre. Zingiberine. Então, não tem condição. Tem gente que gosta. Então, quem gosta, gente, se joga nessa apostila, imprime esse diagrama e divirta-se. E aí, só para mostrar a complexidade dos óleos essenciais, o Birch, que foi um lançamento da Terra, ele tem basicamente um constituinte só, que é o constituinte aquele que parece que é do Intergreen, qual que ele chama mesmo? Aqui, o salicilato de metila, né? Que é o do Birch. Então, ele basicamente só faz isso. O Spikenard, ele tem um monte de constituinte no Spikenard, em menores proporções, mas tem. Tem aquele que é mais, mas tem outros muitos. Então, por isso que o nardo, você usa... Lembra que eu falei no nardo na primeira aula? O nardo era usado no leproso, era usado para ungir gente, era usado para não sei o quê. Para um monte de coisa, porque ele tem vários constituintes e cada constituinte fala sobre uma coisa diferente. Então, é muito fantástico quando você consegue entender essa complexidade e entende o porquê que a gente usa os óleos para muitas finalidades, né? Por que que um óleo serve para um monte de coisa? Por que que o limão eu tomo, eu limpo o vidro, eu limpo madeira, eu limpo a rim? Então, assim, aí você começa a ver que que é simples, né? Que você ou aprende, se for a pessoa da química, você vai lá e entende as famílias, e eu sei que o fenol ele serve para isso, ele tem tal propriedade, então todos esses óleos têm a mesma propriedade, só alguns com mais ou menos. Eu aprendi vendo sobre, por exemplo, os anti-inflamatórios. Então, quais óleos são anti-inflamatórios? E aí tem os óleos anti-inflamatórios, a lavanda, a copaíba, nananã. Então, se eu estou precisando de anti-inflamatório, eu vou buscar naquela minha lista mental os anti-inflamatórios e eu uso aquilo que eu tenho, né? Eu precisando de um calmante, aí eu vou na minha lista mental, aqueles que são calmantes e vou. Então, se você não é de decorar essa parte, decora pelo menos essa parte do Surin, do que estabiliza, do que restoring, que daí assim você vai conseguir ir buscando opções e substituições quando você estiver fazendo o uso dos óleos essenciais para determinada situação, tá? Isso eu estou falando para consultores. Claro que o consultor ele tem que aprofundar um pouco mais, porque a gente está fazendo o papel ali de passar a informação para as pessoas de uma pessoa que não tem ainda a informação. Mas os clientes, cada vez mais eu vou bater na tecla para que vocês tenham esse entendimento mais profundo dos olhos. Uma amiga minha, ela mandou uma mensagem no final de semana, eu não consegui escutar. Ela mandou um áudio. Se ela tivesse escrito, provavelmente eu teria ajudado ela. Ela mandou um áudio falando: Paula, eu dei o On-Guard de Titibir para minha mãe, ela tá lá se cuidando que a gente está gripada, e eu tô com esse, qual que eu uso? E aí ontem eu consegui ver a mensagem dela, eu falei: amiga, pelo amor de Deus, como você tá? Você tá bem, né? Você usou alguma coisa. Aí ela falou: nossa, Paula, eu usei esse, deu tudo certo, estamos bem, estamos ótimos, minha mãe tá ótima. Falei: que bom. Então, assim, lógico que gera uma ansiedade, uma insegurança, ela me pergunta, mas como não teve resposta, ela foi lá e fez, né? E viu o resultado por ela mesma. Então, é muito sobre isso. Busquem entender a propriedade que o óleo tem, ou em que categoria que ele se encaixa, e ver aqueles que fazem parte, ver aqueles que você tem, e aí você começa a fazer substituições, ali você vai começar a fazer suas experiências, tá? Na próxima semana a gente vai falar sobre as questões de segurança.
Então, quando você souber as questões de segurança, talvez vai te dar mais ainda confiança de usar os óleos. Então, mas já vai se jogando, tá bom? Já vai se jogando. Somente no difusor. Vai misturando tudo. Dentro desse livro do Dr. Hill tem esse diagrama, né, que mostra o nome do óleo, a planta da qual ele faz parte, né, o nome, tá botânico name, mas eu esqueci o nome que a gente usa. Aqui é a maneira de usar, o constituinte, então, no peppermint, ele tem a mentona como maior, o mentol e o eucaliptol. Aí vamos olhar aqui, por exemplo, o eucalipto. Eucalipto. Ele tem. Ah, vou olhar aqui. Vou buscar o mesmo. O eucalipto, ele tem mais do eucaliptol. Ele tem 55 a 85% do 1,8 cineone, que é o eucaliptol. E 1,1 a 15% do terpineol. E o peppermint, ele tem só 7% do eucaliptol. Qual que eu uso quando eu preciso expectorar? Eu nunca busco o peppermint para expectorar. Eu sempre busco o eucalipto para expectorar. Porque esse 55 e 85% faz muita diferença nessa parte da expectoração, que o peppermint não tem muito. Ele tem mais a menta, que expande as vias respiratórias, que você consegue respirar melhor, que desinflama as vias respiratórias. Então, é importante a gente começar a entender, não precisa decorar quais são os químicos, de novo, se você não quer aprender sobre isso. Mas é bacana você entender o que cada um faz, que daí você sabe qual buscar, tá bom? Seguimos. Qualidade e pureza. Vamos lá, mudamos de assunto, tá? Era química e pureza, então agora já entramos na pureza. Fatores que determinam a qualidade do óleo. O modo de cultivo, então, quando elas são colhidas à mão, elas têm uma maior qualidade. Se elas são orgânicas, com certeza, muito mais, ou se estão ali selvagens, né? Então, essa floresta de Black Spruce, o Birch também, ela também está numa floresta, não é uma fazenda, né? E aí você sabe que ali ela está nascendo naturalmente no habitat que ela se sente bem e está ali firme e forte. A escolha das plantas, então plantas sadias da mesma espécie, e um modo de colheita, então preferencialmente à mão, a procedência, então aonde que a planta foi cultivada, quanto de sol que ela está recebendo, qual a qualidade do solo, a altitude faz diferença também, quais as espécies que tem em volta dessa planta também vai determinar. O Hawaiian Sandalwood é legal porque a gente tem, eu não sei se ela é a macho ou a fêmea, mas eles sempre colocam o sândalo com o naio, naio, acho que é o nome, que daí eles plantam juntos, porque eles só crescem fortes se eles têm uma parceira do lado. Enquanto provavelmente tem outras plantas que se tem uma parceira que não é legal, ela não vai para frente e não fica forte. A colheita, né, o momento certo de estar extraindo os óleos essenciais também faz a diferença. E o período do dia, como eu falei, de Ylang Ylang tem que ser pela manhã. A gente já sabe que a dama da noite, se quisesse te dar o óleo essencial, teria que ser à noite, que é a hora que ela, né, solta todo o aroma dela. Enfim, então tudo isso é importante para que você tenha um óleo essencial de qualidade. E a do Terra, já sabendo de tudo isso, né, se você for olhar a história da do Terra, Dr. Hill, Emily Wright, David Strilling, eles já trabalhavam no ramo de óleos essenciais, eles já entendiam como funcionava esse mercado. E quando eles resolveram abrir a do Terra, eles resolveram fazer algo completamente diferente do que já existia. Então, normalmente, o que acontece? Existem essas pessoas que fazem todo esse processo de colheita, de cultivo, de escolha, de destilação e tudo mais. E aí tem um cara que eles só fica ali no meio do campo, vai lá, compra óleo essencial dessa galera e depois vende para as empresas de óleo essencial. Só que ele só está atrás de preço
E as empresas ficam vendidas, porque elas não têm como fazer a extração dos ovos, ela não tem como viajar lá para a Somália para buscar um frankincense. Então, ela fica na mão desse cara que compra o que ele quer, né, da pessoa que ele tem vontade, no preço que ele quer, e depois distribui. Então, a Doterra, sabendo que esse intermediário ele causa um grande um problema de rastreabilidade, né, quanto à qualidade e pureza dos óleos, e também um mau uso da mão de obra da galera, porque muitas vezes ele não paga um preço justo pelo que ele está intermediando ali, e ele faz o dinheiro dele quando ele vende para outras pessoas. A Doterra resolveu fazer diferente. Ela queria e precisava, para garantir qualidade e pureza, ter o controle de tudo isso. Então, o que ela fez? Ela criou o Co-Impact Sourcing, que é algo que nenhuma empresa tem, porque eles vão, no mundo, buscar o melhor óleo essencial. Tirando o meu trabalho de consultora, que eu acho que é o melhor do mundo, o segundo é quem trabalha no Co-Impacto, porque eles ficam viajando. Alguém liga para eles e fala, então, eu estou com a Magnólia, aqui uma Magnólia incrível na China, e eu acho que vocês tinham que ir aqui ver. Aí eles vão lá, a galera do Co-Impacto, e viajam para a China e verificam o que está acontecendo, qual que é a planta, qual a qualidade dela, e se eles vão, de fato, homologar esse cara e essa planta para ser o nosso fornecedor de Magnólia. Então, é muito legal a maneira que a Doterra fez esse processo de extração, de controle de como está acontecendo o manuseio da matéria-prima. E aqui tem um mapa onde a parte em rosa é onde a Doterra tem impacto social. Então, você vê Brasil, né? Por conta da Copaíba, a galera do Sul também, que são cítricos. Na África também, a Doterra faz um lindo trabalho, e outros países também. E a parte de azulzinho é onde existe uma preocupação com o meio ambiente ali, e também tem as partes em marrom que eles vão lá, extraem e tem lá parceria com a galera, né? E aqui tudo da onde eles tiram os óleos essenciais e da onde vem. Então, a Doterra, ela tem pessoas da Doterra ou cooperativa dos extratores. Então, por exemplo, no Brasil, na parte dos cítricos, tem uma grande fazenda e tem também onde faz a prensagem, que agora eu esqueci o nome da fazenda lá do sul. Mas tem a fazenda no sul, só que tem muita plantação de cítricos na região do sul do Brasil. Então, os pequenos produtores, eles também compram dos pequenos produtores, dá a chance dos pequenos irem lá e venderem para a Doterra também. Então, é muito bacana que sempre quando a Doterra vai, ela busca, claro, né, aquele fornecedor. Na Bulgária também acontece isso, e aquele que tem maior estrutura, e dele, como ele não consegue atender o mercado todo, ele vai buscando parceiros, né? Sempre parceiros que atendem com os pré-requisitos, todos esses pré-requisitos, para que a gente tenha o melhor óleo essencial, né? E aqui tem um videozinho do Coimpacto. Eu não vou passar agora, mas são 2 minutos para que vocês assistam e vejam como que funciona essa questão do Coimpacto da Terra. É muito legal, vale muito a pena vocês aprofundarem nessa parte. São muitas histórias emocionantes, além de você ter mais crença no produto, na qualidade daquilo que você está usando e valorizar ainda mais o valor que você está pagando no óleo essencial, você vai se emocionar com as histórias que a Doterra coloca ali, de quando ela chega no local, ela entende as dificuldades que as pessoas enfrentam. Então, imagina essa mãe que precisa trabalhar o dia inteiro fazendo a estação. Se o filho está indo para a escola, se ele tem um hospital, e a Doterra entende que essa é uma preocupação que vai ser levada para o ambiente de trabalho dela. Então, a Doterra, com parceria com o Healing Hands, que é uma outra perna da Doterra, faz um trabalho humanitário ali de construção de escolas, de construção de hospitais, para que essa mãe, para que esse pai vá trabalhar tranquilo, sabendo que os filhos estão estudando, ou que ele tem uma base de saúde ali, no mínimo. A galera do Haiti, do Vetiver, conseguiu ter água potável através da Doterra. A Doterra, quando chegou para ver o sourcing, né, como eles estavam fazer essa parceria, viram a necessidade de água potável. Eles ferviam água, iam buscar água longe.
E, e aí a do Terra, a Emily, ela falou, eu vou fazer isso para vocês. Ela furou lá um poço e construiu a cisterna e tá com água para todo mundo. Então é muito legal. E aqui também dois links que você vai entrar nessa parte de histórias e também de toda a parte científica também, né? No Search to You, num desses links mostra a parte dos testes que a do Terra faz, que é onde a gente vai entrar na sequência. Então, aqui falando um pouco sobre eficiência e eficácia dos óleos essenciais, a do Terra mostrou isso tanto na convenção do Brasil, não, no leadership do Brasil, como na convenção dos Estados Unidos em setembro, que é a uniformidade dos nossos lotes, né? Então, a lavanda, por exemplo, a média é 33,5 ali do constituinte do linanol. A do Terra ela tem um desvio de 1,5 entre lotes. E por esse desvio ser tão pequeno, a do Terra recebeu o selo de lavanda Gold. Então a nossa lavanda ela é dita como ser uma lavanda terapêutica, porque a questão muito do uso dos óleos no meio médico é porque eles não sabem. Se tipo, eu vou dar lavanda hoje para a pessoa dormir, e se amanhã eu pegar uma lavanda com outro lote, uma lavanda mais fraca, e não bota a pessoa para dormir, porque o tanto de linonol aqui foi aqui para baixo. Faz sentido? Então, a gente precisa ter uma estabilidade aqui, principalmente no principal componente, para que sempre a gente use e tenha os mesmos resultados. A gente não tenha nenhuma dúvida de que eu vou usar lavanda para dormir, eu vou dormir. Porque eu sei que mesmo se eu comprei um óleo há um ano atrás e o óleo que eu comprei hoje, ele tem a mesma quantidade de linanol que precisava ter para ter um efeito calmante. Mesma coisa o hortelã-pimenta, o desvio é um pouco maior, mas ainda assim é muito pouco o desvio que tem dentro do que poderia vir navegando, né? Os óleos, se a pessoa não tem esse controle rigoroso que a do Terra oferece, ou se você compra cada hora de um cara, você vai ter um óleo essencial cada hora com um resultado, né? E aí você não consegue medir a eficiência dos óleos e nem a eficácia deles. Então, com essa uniformidade, a gente consegue dosar corretamente. A gente sabe que uma gota é uma gota. Eu gosto de usar uma gota. Você vai usar uma gota sempre, porque sempre vai ser o mesmo óleo essencial. Usar com segurança e avaliar a eficácia em todos os usos que você faz. Aqui são um pouco dos testes que a do Terra faz, então não feliz em ter toda essa validação, homologação dos caras que fazem o cultivo, a extração dos óleos e tudo mais. Os óleos, depois que eles, né, saem que eles são destilados, a planta passa por todo o processo, até antes de chegar na nossa mão, passa por diversos testes, tá? Então, tem testes iniciais, que é da parte de quando você tira a planta da terra até mandar para do terra. Depois, antes de colocar a embalagem, né, colocar no frasquinho, e depois que colocou o frasquinho antes de mandar para nós. Então, eles medem se tem micróbios, fungos, tem um que mede a pessoa mesmo, ela tem que inalar, uma pessoa que já tem muito conhecimento dos óleos essenciais da planta, ele inala para ver se está de acordo, tem de gás que separa as moléculas e vê as mais densas, as que são menos densas, quanto tempo demora para rodar ali na maquininha, e aí eles conseguem medir que sim, está dentro do padrão. Então, são muitas testes que a do Terra faz para, antes de chegar na nossa mão, para a gente ter certeza absoluta que é aquilo que a gente sempre usou, a gente está usando de novo, e que a gente pode confiar, né? O nome desse monte de teste que a do Terra faz é CPTG, né? Então, é um selo que nós temos. Antes, no início da do Terra, esses testes eram feitos no laboratório. Só que a do Terra era cada vez mais chata para conseguir ter os resultados que ela precisava. Então você pode fazer assim? Então, será que agora você consegue fazer um teste assim, assim, assado? Só que era um laboratório que fazia muito de teste.
para diversas empresas. E eles falaram, meu, vocês são muito chatos, eu faço assim, assado. E aí a do Terra, quando teve mais grana, né, conseguiu mais recursos, ela entendeu a necessidade de ter esse laboratório internamente na do Terra, para que ela pudesse fazer os testes do jeito que ela queria e na chatice que ela queria para ser o mais correto possível dentro do padrão que ela exigia para que chegue na nossa mão. Então, hoje, quando a gente passeia pela do Terra lá nos Estados Unidos, a gente passa pela área do laboratório do CPTG, onde eles fazem todos esses testes e quando a gente está na convenção, eles dão a chance de a gente conversar com os caras, né? Então, essa história de que era um laboratório fora, que hoje é um laboratório interno, porque a do Terra quer ter controle, quer fazer exatamente o que ela precisa fazer para ter segurança, foi uma pessoa que trabalha no laboratório, e aí ela me explicou isso. E qualquer pergunta que você tiver relacionado a toda essa parte de testes, os caras que trabalham lá ficam respondendo para a gente, é muito legal. Aqui, nesse link que está aqui embaixo, você, né, que tem o homem aqui com o fresquinho na mão, vocês vão saber o que significa cada teste, tá? Para eu não entrar nesse detalhe que eu achei que não fosse importante. Mas aqui você consegue entender o que é cada um, né? Então, pesticida, metais pesados e tudo mais. É importante falar também sobre a adulteração. Acontece e muito, porque vocês entenderam que todo esse processo é bem complexo, né? E encarece. O que as pessoas fazem? É muito comum os óleos serem feitos em um laboratório e adicionados as propriedades, né, as moléculas sintéticas. Acontece muito. A Emily Wright, ela estava no campo de lavanda, na antiga empresa que ela trabalhava, e ela estava ali encantada, quando um dos cientistas falou assim, se você quiser ir no laboratório, me acompanha. Ela, tá bom. Ah, porque, né, o que acontece? Ah, porque daí ali você pode falar o jeito que você quer, se você quer mais com uma cor mais diferente, se você quer um aroma mais forte. Aí ela, como assim? Eu falei, tipo, simples assim, a gente faz do jeito que o cliente deseja. Aí ela caiu a ficha de que os óleos que ela acreditava serem puros, eles eram modificados, né? E isso foi um balde de água fria nela, e foi daí que já começou a nascer a vontade de ter a empresa de óleo, nascer a do Terra, ou uma empresa que fosse trazer o puro, sem nenhum toque de humano naquele óleo essencial, a não ser para fazer os testes, ou para extrair, ou para fazer todo o processo que precisa fazer. Quanto mais o óleo, mais caro o óleo mais o risco de adulteração. Então, a Melissa, Rose, o Sandalwood, eles são muito, né, adulterados. O Birch, que é o único óleo puro de Birch, é o que a do Terra lançou. Normalmente, eles vendem Birch com intergreen dentro. A Melissa, não me lembro se é a Melissa, que eles colocam gerânio. Ai, eu não me lembro agora qual que eles. Ah, não, o gerânio é na rosa, né? Então eles colocam gerânio fingindo que é rosa, né? Colocam um pouquinho de cada. O lemongrass, eu acho que é o da Melissa. Então, assim, eles fazem várias coisas que depois, quem não tem conhecimento, compra gato por lebre achando que está sendo esperto, né? E muitas vezes, até para laboratório identificar que as moléculas são diferentes, eles falam que é muito difícil identificar que o Birch é American Green ou vice-versa, né? A do Terra conseguiu, pegou os que não são, né? Mapeou o padrão deles e aí consegue identificar quando ela está com Birch de verdade. Viram que ninguém tem Birch de verdade a não ser do Terra. E aqui também falando sobre eles diluindo o óleo essencial para que ele fique mais barato, né? Então, aqui você não precisa ter 100% óleo essencial para escrever na etiqueta que é 100% óleo essencial. Você pode escrever que é 100% óleo essencial, sendo 70% óleo essencial e 30% óleo vegetal. Então, é muito comum a gente ver até Whole Foods mesmo, óleo essencial. Esse é 100% óleo essencial. Você olha na etiqueta, ele está falando que ele pode ser inflamável. Inflamável significa que não é só planta, eles colocaram mais alguma coisa ali
que pode inflamar, se ela diluiu em álcool, enfim, sabe Deus. Então, isso daqui foi só dando um Google, autotração, óleos essenciais, e saíram esses. Vocês podem também, não é clicável, mas vocês podem buscar no Google e ler com mais profundidade essas notícias, mas acontece, é comum, e a gente tem que tomar cuidado, e é por isso que eu nem busco outra. Eu já sei que a do Terra, com tudo isso que ela faz, é o melhor óleo essencial do mundo, sem nenhuma dúvida. Bibliografia, então, foi essa apostila do Dr. Hill, o Grande Manual da Aromaterapia, da Dominique Bardot, e esse outro livro que eu falei, que é o Unlock Essential Oils. Então, muito obrigada pelo seu tempo e viva os óleos essenciais, que sem dúvida é a nossa medicina do futuro. Muito, muito obrigada pela presença de vocês, porque